Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Passando aqui, né, mais uma vez, para a gente estudar um pouquinho. Eu aprender com vocês, você aprender um pouquinho comigo. E a gente analisar, né, a nossa vida, nosso comportamento, o nosso dia a dia. Ontem eu coloquei uma foto, né, e falei que vinha coisa boa por aí. Eu coloquei uma foto do Peter Pan. Alguns chamam Peter Pan. Mas Peter Pan, como nós conhecemos aí no Brasil. E eu queria falar um pouquinho com vocês, né? Sobre ele, sobre seus comportamentos, sua maneira de pensar, de agir, de reagir. E o que que nós temos, né? Eu e você, em comum com Peter Pan. Na nossa vida nós encontramos várias pessoas todos os dias. E cada uma tem sua particularidade, cada uma é especial na sua maneira de ser, de pensar, de agir conosco, né? Ou nós temos com essas pessoas, porque nós somos, né? Seres que nós interagimos. Então, quando eu falo nós encontramos pessoas, pessoas também nos encontram, né? E há uma troca. O lógico, o inevitável é que haja uma troca, né? Entre essas pessoas que nos encontram e nós que encontramos essas pessoas. A maneira como nós lidamos com as pessoas. E essas pessoas, né, de acordo com o que nós somos com elas, como elas vão reagir conosco. E às vezes isso não acontece. E quando não acontece, vem a frustração da nossa parte. Eu não sei por quê, porque a empatia é isso, é nós entendermos cada pessoa. Isso é ser empático, é a gente se colocar no lugar das pessoas. E nem sempre, eu já falei aqui, as pessoas estão preparadas para nos dar aquilo que nós estamos esperando. Ou talvez nós não estejamos preparados para dar às pessoas aquilo que elas esperam de nós. E o que que acontece com Peter Pan, né? Aquele eterno adolescente que some, desaparece ainda quando está naquela fase de criança, adolescência. E quando ele retorna para encontrar Wendy, né? Wendy, a sua bela amada, ele já a encontra casada, com filhos, e ele se pergunta, mas por que que você fez isso, né? Por que que você fez isso? Por que que você cresceu? E ela disse que era o correr normal, né, da natureza, é que ela crescesse, ela formasse uma família, ela tivesse filhos. E ele falou que ele não tinha vontade de fazer isso. Ele não queria ter todas essas responsabilidades, como ela falou que era inevitável que acontecesse. Na nossa vida é inevitável que nós cresçamos. De alguma forma nós temos que crescer. E quando isso não acontece, é porque existe alguma coisa de diferente em nós. Porque o inevitável é que nós cresçamos, é que nós aprendamos. E que nós passemos, né, repassemos às pessoas o que nós aprendemos. E Peter Pan, né, foi-se criado já um nome, né, a síndrome de Peter Pan, justamente por isso. Você já deve ter encontrado pessoas, eu conheço pessoas, que tem 30 anos, 25, 30 anos, 40, 50, 65 anos, 70. Eu tenho um exemplo do meu pai. Talvez eu possa falar que meu pai tem a síndrome do Peter Pan, porque a ideia dele, né, de crescer, amadurecer, passou longe. Ele acha que ele é jovem, um eterno adolescente, e que algumas coisas que ele precisa, né, adquirir, né, a responsabilidade, conhecimento, ele deixou um pouco para trás, ele se tornou um eterno adolescente, né? E você também já deve ter conhecido várias pessoas que você já conheceu pequeno, você passou a sua fase da adolescência, você trilhou por um caminho, essa pessoa trilhou por outro caminho e depois você se reencontra, reencontrou essa pessoa 20 anos depois, 25 anos depois. A pessoa tinha um hábito de falar que nunca mudou, a pessoa tem o hábito de se vestir que nunca mudou, a pessoa tem o hábito de respeitar ou desrespeitar as pessoas que nunca mudou. E você para e pensa, mas não é possível, parece que eu estou falando com tal pessoa de 20 anos atrás, de 25 anos atrás. E é isso que acontece de fato. Essas pessoas, elas têm uma dificuldade muito grande de entender que a fase da adolescência já acabou.
A fase de ser criança e adolescente acabou, aquele termo, né, de não pensar em nada, de fazer o que quiser, porque é adolescente. Eles não querem sair dessa fase. Eles não querem sair dessa fase. E muitas vezes você não entende. Ah, mas fulano não é possível, fulana não é possível. Pensa que é adolescente? Sim, eles pensam que são adolescentes. Eles fogem do que é ser adulto, do que é ter responsabilidade. Alguns deles continuam morando com os pais ou pegam seus irmãos e colocam como se fosse assim a pedra, né, fundamental ali, que ele tem que estar agarrado, seguro, ele não pode sair daquilo ali, porque senão ele não vai ter, né, a questão de ser independente. Na realidade, eles buscam uma independência, tornando-se dependentes todo o tempo. Então eles falam, ah, não, eu não posso sair de perto dos meus pais, porque eles não querem. Seus pais querem que você saia. Seus pais querem que você amadureça. Seus pais querem que você trilhe os seus caminhos com os seus próprios passos. Seus pais querem isso. Mas você, por ter medo de ser adulto, né? De ter, como eu posso dizer, uma palavra, de ter a responsabilidade como adulto, engajamento. A palavra que eu queria era essa, engajamento. Você se engajar como adulto na sociedade. Você deixar de ser criança. Você deixar de ter esses pensamentos de que você é adolescente. Tem crianças, né? Vamos colocar assim, tem esses jovens, esses homens, essas mulheres que ainda têm bichinhos de pelúcia, que fazem coleção, que só pensam em jogos, quando estão em uma relação e que essa relação começa a ficar mais séria. Olha, o problema não é você, o problema está em mim, você é uma pessoa maravilhosa. Ele não está mentindo, ela não está mentindo. Sim, o problema está neles. O problema não está em você. Então você não tem por que ficar se questionando o que eu fiz de errado. Não, é porque simplesmente você se deparou em um momento da sua vida com Peter Pan. Uma pessoa que não quer em nenhum momento amadurecer, não quer buscar o amadurecimento. Parou na fase da adolescência e fica ali. Isso se desenvolve entre os 25 anos a 30 anos de idade, de 20, 25, no mais tardar 30 anos de idade. Então eu quero ser o eterno jovem. Não, não. Não quero ter responsabilidades de adulto, né? Pessoas que acontecem muito isso são pessoas que na infância, né, tem aquela coisa, ah, você é muito desenvolvido mentalmente, você pensa coisas como adulto, e aí os pais ou pessoas próximas começam a falar, ah, tal pessoa tem não sei quantos anos, aí dá uma idade a mais, né, e aquela pessoa começa a ter aquela responsabilidade muito grande, e quando chega na adolescência, para a fase adulta, ela vê que aquilo ali era muito, se tornou sobrecarregado e quer parar naquele tempo. Nós temos, né, um exemplo muito conhecido mundialmente de Michael Jackson. Michael Jackson chegou a criar um parque de diversões na casa dele. Ele fez uma música em que ele dizia que ele perdeu aquela adolescência, arrancaram dele aquela adolescência, aquele momento de ser criança e ser adolescente. Então ele não queria parar aquilo. Então quando você não tem um controle, quando você não consegue entender que aquele momento já passou, somos e vivemos por fases. Nós vivemos de fase. Você não tem como hoje, um homem, uma mulher, com família, com tudo, você fazer pose de foto, né? De criança, de 6 anos, 7 aninhos, colocando a linguinha para fora, fazendo várias coisinhas assim de adolescente. Nós crescemos, nós desenvolvemos. Então, se você conhece, ou se você ou eu estamos naquela fase meio assim, síndrome de Peter Pan, é momento de parar e falar, não, não. Agora eu preciso passar para a fase adulta. Meus jogos são de adultos. Eu não falo que você nunca vai brincar. Não. Nós vamos brincar, nós vamos fazer várias coisas. Mas o momento de assumir responsabilidades é o momento de assumir responsabilidades. E isso você não pode passar para ninguém. A sua responsabilidade é tão somente sua. Se você precisar da minha ajuda, eu posso lhe orientar. Se eu precisar da sua ajuda, você pode me orientar. Mas nós não podemos estar na fase com uma síndrome de Peter Pan tentando ajudar os outros.
Isso existe tratamento, existe aconselhamento, existe terapia. Então vamos lá, né? Saindo da fase do Peter Pan, entrando para a fase adulta e adquirindo mais e mais conhecimento. Beijão para todos vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.